Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 2 de julho e nós vamos fazer a leitura de Provérbios capítulo 2. Você sabe que nesse mês nós estamos lendo a Bíblia na versão da NTLH. NTLH é a abreviação de Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Essa é uma versão da Bíblia que tem uma linguagem atual. E quando você lê a Bíblia nessa versão da NTLH, você consegue entender mais facilmente o que a Bíblia ensina. Se você já tentou ler a Bíblia alguma vez e achou que a linguagem estava muito carregada, muito pesada, muito difícil de entender, procure uma Bíblia NTLH. Você vai ler e você vai entender com mais facilidade os textos da Bíblia. É importante que você leia a Bíblia, porque lendo a Bíblia você chega mais ao conhecimento de Deus. Então, nós fizemos ontem a leitura de Provérbios capítulo 1 e nós vimos que quem escreveu Provérbios foi Salomão, que foi rei de Israel, ele era filho do rei Davi. Vimos os objetivos de Provérbios. O livro de Provérbios tem como objetivo trazer conhecimento, sabedoria, entendimento, inteligência, discernimento, prudência, de forma que toda pessoa que lê Provérbios com atenção e procura tirar ensinamentos para aplicar na sua vida e faz essa leitura todos os meses, vai crescendo, aperfeiçoando-se, vai se desenvolvendo e, naturalmente, a pessoa decide melhor as questões do dia a dia e colhe muitos benefícios que vêm da sabedoria que é dada por Deus. Você que nunca leu Provérbios, Provérbios tem apenas 31 capítulos. Nós estamos nesse mês de julho que tem 31 dias. Então vamos ler um capítulo por dia e eu convido você que nunca leu a acompanhar essa série. Cada dia nós vamos ler um capítulo. Leia com atenção, com reflexão, pensando o que eu posso melhorar, o que eu posso corrigir, o que essa palavra pode me ajudar para que eu possa encontrar as boas saídas para a vida nessa terra. E agora vamos entrar em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2 fala sobre como receber a sabedoria e alguns dos seus benefícios. Se pudéssemos resumir Provérbios 2 em uma frase, de forma curta, seria os benefícios da sabedoria. Mas fala, na verdade, como receber a sabedoria e seus benefícios. Então, a primeira parte fala sobre como receber a sabedoria. Vamos ler a primeira parte. Como receber a sabedoria? Como? Verso 1. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Então ele já fala, aprenda. Aprenda significa esteja aberto, esteja com sede, com vontade, com desejo de saber o que eu tenho para te ensinar. Então ele está dizendo assim, tenha sede de ler Provérbios e saber o que Deus ensina por meio dessas palavras. Então aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Tem pessoas que aprendem, anotam, mas elas esquecem. É por isso que a leitura constante de Provérbios é importante para colher resultado.
porque você pode ler Provérbios uma vez. Você lê os 31 capítulos, mas naturalmente a nossa memória, com o tempo, vai esquecendo. Então, a leitura mensal faz com que essa palavra esteja sempre sendo trabalhada em nós. E sempre a nossa memória recorda: é isso que eu preciso fazer. Então, se você para de fazer a leitura, você para de aprender. Mas quando você lê todo mês, você retoma a palavra e você encontra novas aplicações daquela palavra para as situações, para as circunstâncias novas que vão aparecendo na vida. Então aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Por isso é importante ler sempre, para nunca esquecer. Aí o verso 2: escute os sábios. Quem você escuta? Você sabe que o que você acessa na rede social, o que você assiste na televisão, o que você assiste no YouTube, as pessoas com quem você conversa, as rodas que você frequenta, determinam quem você é. Você pode não pensar assim. Você pode pensar assim: ah, eu estava ali só de bobeira. Ah, eu estava ali porque eram as pessoas que estavam mais perto de mim ali na vizinhança. Eu estava ali porque eu trabalhava naquele local, então eram os colegas que eu tinha. Mas o verso 2, ele diz: escute os sábios. Se os vizinhos que você tem, se os colegas de trabalho que você tem, se a escola em que você vai, se a faculdade, a universidade em que você estuda tem as rodas de pessoas que você percebe que não são sábias, então você não deve entrar nessas rodas. Ele está dizendo assim: preste atenção aonde você senta, preste atenção quem você escuta. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Então não é só ouvir. Quando ele fala procure entender, ele está dizendo queira aprender o que eles ensinam. Aí o verso 3: sim, peça sabedoria e grite, pedindo entendimento. Aqui no versículo 3, ele está dizendo para que você ore. É necessário orar e dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu oro para que o Senhor me dê entendimento. Eu quero que o Senhor abra o meu entendimento e que eu receba entendimento para andar com as pessoas sábias. Que eu tenha discernimento para entender os ambientes que eu não devo frequentar. Que eu tenha sabedoria para não estar nas rodas daquelas pessoas que não querem saber da sabedoria. Ontem nós lemos Provérbios 1. E você que acompanhou a leitura viu que em Provérbios 1 está escrito: se os pecadores, se as pessoas que falam, que dizem coisas erradas, quiserem convencer você a estar junto com elas, não consintas, não concordes, não aceite a proposta deles. Eles vão dizer: venha conosco, mas você não deve ir com eles. Então aqui no verso 3, sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Aí o versículo 4, procure essas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Então veja, quem procura ouro, quem procura prata, quem procura pedras preciosas, você sabe, precisa ter um trabalho bem grande para encontrar na natureza esses materiais. Ele está dizendo: dedique o seu tempo a isso. Aí o versículo 5, se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor
e aprenderá a conhecê-lo. Então ele está falando, se você buscar, se você se dedicar, se você realmente colocar a sua vida querendo fazer a coisa certa, querendo receber o conselho de Deus, o direcionamento certo, você vai entender o que quer dizer temer ao Senhor. Temer ao Senhor, a palavra temer no dicionário tem dois significados: ter medo, e o outro significado é ter absoluto respeito. É nesse sentido que Provérbios fala do temor ao Senhor. Então, se você fizer isso, se você aprender, estiver disposto, disposta a aprender, se você escutar os sábios, prestar atenção quais as rodas de conversa que você está, e se você percebe que a conversa não leva a lugar nenhum, mas é só uma perca de tempo, e você só fica nas rodas onde estão os sábios procurando aprender aquilo que vem dos sábios, se você pede a Deus por sabedoria, e se você procura isso o tempo todo como quem busca ouro, como quem busca prata, aí você vai entender: ah, sim, temer ao Senhor então significa fazer isso. Tem muitas pessoas, por exemplo, que não sabem que o tempo que você fica numa roda de fofoca já desagrada a Deus. Elas pensam assim: ah, eles estavam ali e por educação eu fiquei lá. Por educação você pode dizer assim: meus amigos, eu vou pedir licença porque agora eu lembrei que eu tenho um compromisso, ok? E você pode pedir licença, ser educado, ser educada e se retirar dessa roda em que as pessoas estão falando mal a respeito das outras pessoas. Você não precisa ficar ali por educação. Por educação, você pode ter educação e dizer: com licença, eu lembrei que eu tenho algo para fazer e que é urgente. E o urgente é se retirar dali para não ser influenciado, para não ser influenciada por aquele ambiente, por aquelas conversas, por aquelas fofocas. Tem rodas de conversa em locais de trabalho em que os homens ficam fazendo piadas indecentes, falando coisas indevidas, falando a respeito do corpo das colegas de trabalho com irreverência, com desrespeito, porque são pessoas que estão com os seus pensamentos contaminados. Essas rodas são rodas que não servem para quem está seguindo a Deus. Ficar ouvindo essas pessoas com as suas piadas indecentes e imorais que desonram a mulher do próximo são conversas que poluem o pensamento e que não podem estar nos lábios daquele que está buscando a Deus e que quer ser uma pessoa de sabedoria. O Senhor, ele não se agrada desses ambientes, desses tipos de fofocas, conversas imorais e de todos os tipos de piadas que fazem chacota, menosprezam, diminuem, ridicularizam outras pessoas. Aquelas pessoas que fazem piadas a respeito de pessoas que são calvas, por causa da cor da pele, por causa da raça, piadas com japonês, com orientais, piadas com as pessoas que são pobres, piadas que diminuem os outros, nada disso agrada a Deus. Então, se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor. Ter o respeito absoluto pelo Senhor é, de maneira alguma,
Eu vou deixar que os meus ouvidos sejam tomados como empréstimo para ouvir o que desonra, o que desagrada a Deus. O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Como que eu amo o próximo se eu falo a respeito da mulher do próximo? Como que eu amo o próximo e digo que tenho temor ao Senhor se eu faço fofocas a respeito do próximo? E como que eu digo que tenho temor ao Senhor se eu aceito ficar ouvindo outras pessoas que estão desonrando a Deus, sentando na mesma mesa com os que desonram a Deus? Ou eu sento na mesa dos sábios, na mesa dos que seguem a Deus, ou eu sento na mesa daqueles que desonram a Deus. Por isso que esse primeiro bloco de versículos, do versículo 1 até o versículo 5, tem o seu valor, a sua importância. Como eu faço para temer ao Senhor? Para ter o absoluto respeito, o extremo respeito pelo Senhor. Como eu faço para ter o temor ao Senhor? Nós vimos em Provérbios 1 que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aqui em Provérbios 2, nesses primeiros versículos, ele explica como temer ao Senhor, querer aprender os ensinamentos do Senhor, não esquecer, por isso sempre recordar, por isso sempre meditar, por isso sempre estudar, por isso ler Provérbios todo mês, para sempre recordar: opa, isso é errado. Depois no verso 2, eu preciso me cercar de pessoas que sejam sábias e me afastar daqueles que não querem nada com a sabedoria. Depois, conversando com os sábios, ainda no versículo 2, eu preciso entender, eu preciso buscar entendimento a respeito dessas palavras de sabedoria para aplicar. O versículo 3, eu devo orar, pedindo a Deus que dê sabedoria. Lá na carta que Tiago escreveu para a igreja, ele escreveu no capítulo 1, lá no versículo 4, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Deus é o dono da sabedoria. Nós também lemos isso ontem em Provérbios 1. Deus é o dono da sabedoria, Ele é a sabedoria e é Ele que dá a verdadeira sabedoria. Por isso o verso 3 diz: peça a Deus a sabedoria. O verso 3 diz algo mais, ele fala assim: grite pedindo entendimento. Em outras palavras aqui é clame, insista, busque. Diga a Deus: eu quero a sabedoria, eu quero entendimento. E aí no verso 4 ele fala: busque isso como prata e como tesouro escondido. Se você fizer isso, veja que o versículo 5 traz uma condicional. Deus não obriga ninguém a ter a sabedoria. Essas rodas de fofocas, essas rodas de pessoas que falam coisas indecentes e imorais, Deus deixa que eles recebam o castigo deles, de viver uma vida longe de Deus, tomando decisões erradas, recebendo as consequências, os resultados, os sofrimentos pelas decisões erradas que eles tomam. Agora, o verso 5 fala: se você fizer isso, se você aceitar, se você quiser, você saberá o que quer dizer temer o Senhor. Você vai alcançar o acesso ao Senhor. Tem muitas pessoas que ficam na igreja anos e elas dizem: Deus não fala comigo. Por que que Deus fala com o fulano, com o beltrano e não fala comigo? Deus, ele fala com aqueles que são fiéis, que caminham com ele. Como tem estado a sua vida com Deus? Você tem tido bons pensamentos ou você tem dado lugar a pensamentos maus?
Pensamentos que, será que os seus pensamentos realmente estão alinhados com os pensamentos que agradam ao Senhor? Será que as suas palavras são palavras que engrandecem o Senhor ou são palavras de reclamação, murmuração, chateação? Como você fala com o seu marido e com a sua esposa e com os seus filhos? Você tem falado palavras de sabedoria ou tem lançado palavras indevidas, inoportunas, que carregam violência, às vezes até uma alfinetada no seu marido, na sua esposa, porque você quer que ele, que ela faça alguma coisa e você vai lá e dá uma alfinetada, ao invés de falar claramente: vamos acertar, vamos alinhar, vamos resolver isso, vamos colocar o nosso relacionamento na mão do Senhor. Ou de repente com algum colega de trabalho, que você vai lá e dá uma alfinetada, ao invés de dizer: vamos acertar isso, sendo um bom profissional que resolve as situações com a palavra assertiva, com a palavra certa. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Veja que o verso 5 fala que nós precisamos conhecer o Senhor. Oséias, o profeta Oséias, ele foi enviado ao povo de Deus e ele disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, assim como nós vamos conhecendo os nossos pais, no convívio diário, no relacionamento com os pais, nós vamos, à medida em que vamos crescendo, desde a nossa infância, quando crianças, nós vamos convivendo, conhecendo e aprendendo como eles são. Assim também, nós precisamos nos relacionar com Deus e aprender e a conhecê-lo mais e mais a cada dia. Fazendo isso, aqui no versículo 5, nós terminamos a primeira parte, como ter o temor ao Senhor. Agora a segunda parte dos versículos que vem na sequência falam sobre os benefícios disso. Quais são os benefícios disso? Se você fizer tudo isso, o versículo 5 traz o primeiro benefício. Você saberá o que quer dizer o temor ao Senhor e você aprenderá a conhecê-lo. Esse é o resultado. Se eu fizer o que está nos versículos 1 até o 5, se você fizer isso, a segunda parte do verso 5 traz o primeiro benefício. Você saberá o que é temer ao Senhor e você vai ter um acesso, você vai começar a conhecê-lo. E isso é bom. É bom conhecer o Senhor. Por quê? Versículo 6. Porque é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. E essa palavra sabedoria aqui significa conhecimento, discernimento, prudência, clareza, lucidez, compreensão, inteligência, entendimento. Essa palavra sabedoria reúne todas essas palavras: entendimento, compreensão, inteligência, discernimento, clareza, lucidez, conselho. Tudo isso está dentro dessa palavra. E o verso 6, é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Então, vale a pena fazer isso. Versículo 7. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Então, você recebe a proteção do Senhor. Ele protege
e ele ajuda quem é direito e honesto. O verso 8: Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Você vê o verso 7, fala de proteção. O verso 8 repete: Deus protege, traz de volta a ideia de proteção. Deus é que protege aqueles que fazem o que é direito, o que é honesto. Veja, o verso 7 fala a quem é direito. E o verso 8, Deus protege os que tratam os outros com justiça. Então, direito, justiça, o que faz a coisa correta, e guarda os que lhe obedecem. Então, esse é o primeiro benefício. A pessoa aprende o que é o temor ao Senhor, recebe a verdadeira sabedoria que vem do Senhor, e a sabedoria vai trazer conselho, prudência, inteligência, lucidez, clareza, conselho. Saber encontrar o caminho é a resposta certa para cada situação da vida. E vai receber a proteção do Senhor. Esse é o primeiro benefício. Agora veja o versículo 9 e 10. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Então veja, você vai saber o que é certo. Aí o versículo 10. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Aqui está a promessa de uma vida feliz, de realização, de satisfação, de sucesso, de conquista. Você se tornará sábio e a sua sabedoria, a capacidade de resolver cada situação, vai trazer prazer. Versículo 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Aí vem outro benefício aqui, ó. E o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. 13. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. 14. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. 15. Sabe aquelas pessoas que gostam de dar risada quando veem a queda dos outros? Aquelas pessoas que falam, bem feito que aquele lá caiu. Tinha que cair mesmo. São pessoas que se alegram de fazer o mal. Elas se alegram quando o mal é praticado. Aí o versículo 15. Pessoas desonestas, em quem não se pode confiar. Você pega coisas emprestadas e depois fala assim, emprestou aquele livro lá e não devolve o livro que você pegou de alguém. Você pega alguma coisa e fala assim, isso aqui não tem problema, é uma coisa pequena. Sabe que é nas coisas pequenas que nós mostramos o nosso caráter? Nós vivemos num país em que as pessoas o tempo todo falam das outras, reclamam da honestidade das outras. Mas nas pequenas coisas, muitas vezes nós falhamos. Nas pequenas coisas, é uma palavra que fala a respeito do próximo e nós já estamos sendo desonestos, sendo bem honestos. O tempo de falar mal dos outros pode ser mais aproveitado falando de nós mesmos. Se eu falar a respeito de mim mesmo, a respeito dos meus pecados, a respeito das coisas erradas que eu faço, eu vou ter mais tempo de trabalhar em cima da minha vida para estar mais perto de Deus. E o tempo que eu vou jogar fora, eu vou desperdiçar, cuidando da vida dos outros, falando a respeito dos outros, vai ser mais bem aproveitado.
porque eu vou usar o tempo para um resultado que vai transformar a minha vida, a minha e, consequentemente, a minha família, o meu trabalho e as pessoas à minha volta, e tudo à minha volta vai ser transformado. Ainda nessa questão do versículo 15, estou falando isso porque às vezes nós somos desonestos conosco mesmo. Onde está a desonestidade? Se eu for bem honesto, eu vou usar melhor o meu tempo. Eu vou trabalhar corrigindo, consertando, melhorando a mim mesmo, na presença do Senhor. Agora, no versículo 15, ainda existem outros desonestos. Aqueles que compram de irmãos e não pagam, porque dizem assim: é meu irmão, é minha irmã. E tá tudo certo. Aí o irmão, a irmã estão vendendo alguma coisa pelo seu trabalho, a pessoa pega e fala assim: eu pago para você na semana que vem. Eu pago para você no final do mês. Mas já pega com a intenção de dizer: é meu irmão, é minha irmã. Vai me perdoar. Isso é desonestidade. Se você não tem a certeza de que vai honrar o compromisso, não faça um prejuízo ao seu irmão e à sua irmã, pensando assim: é meu irmão, é minha irmã. Esse irmão, essa irmã, ganha o seu pão, a sua vida, honestamente vendendo esse produto, vendendo esse serviço. E agir dessa forma é ser desonesto. A desonestidade não tem relação com se você trai, se você engana uma pessoa de fora ou se você engana o irmão ou a irmã. Continua sendo desonestidade. Então, pessoas desonestas em quem não se pode confiar. O segundo benefício, o primeiro benefício está no versículo 5 até o versículo 8. Você vai entender o que é o temor ao Senhor. O segundo, no versículo 9, você vai entender o que é direito justo e honesto e saberá o que deve fazer. Agora vem o terceiro benefício. Esses versículos que vêm na sequência explicam aqui o que é o direito, a justiça, o que é honesto. Agora vem o terceiro benefício, versículo 16. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. O texto fala da mulher imoral, mas também tem o homem imoral. Então você será capaz de evitar a pessoa que é imoral, que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, que tentar conquistar você com palavras sedutoras. 17. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Aqui no 17, você ficará livre da pessoa que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu cônjuge. Quem é sábio evita, não dá lugar. Quem é sábio mantém distância. Muitas traições acontecem no trabalho, com o colega de faculdade. Por quê? Porque a pessoa fala: é só meu amigo, é só minha amiga. Você que está casado, você que está casada, não anda com amigo e nem com amiga. Seu amigo é o seu marido, sua amiga é sua esposa. Isso é muito radical, é muito, muito radical. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala sobre sabedoria, ter prudência. Prudência.
Muitas traições acontecem na igreja porque o irmão ou a irmã foi visitar alguém e o irmão foi visitar o irmão, mas o irmão não estava em casa. Então a esposa do irmão estava lá, ele disse, quer tomar um café? E a pessoa diz, vou entrar. De café em café, intimidade em intimidade, acontece uma traição. Tem aquela irmã que vai visitar a irmã não está, ela foi ali, ela volta já já. O marido fala, vou passar um café. E a pessoa entra e fala assim, o irmão é gentil, é educado, e de conversa em conversa acaba havendo uma traição. Pode parecer radical? É só prestar atenção no dia a dia. É só prestar atenção nas conversas, das situações em que acontece o adultério. É sempre um caminho, uma falta de atenção em relação aos deveres do matrimônio, em relação ao temor ao Senhor, e isso faz que esses espaços sejam abertos para o mal. Agora o versículo 18. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Então veja, o verso 16 fala, evita. Aí você pode estar acompanhando a leitura e pode estar dizendo assim, isso é muito radical. O texto está falando da pessoa que é imoral, não está falando do irmão, não está falando da irmã. Mas dentro de cada um de nós mora um pecador. E você nunca sabe quando essa pessoa pecadora quer se manifestar. Ter o temor ao Senhor é ter constante vigilância, ter atenção em relação às situações do dia a dia. Outro dia, uma irmã foi visitar o marido de uma outra irmã. O marido estava no hospital e a irmã disse, ore pelo meu esposo. Ele está lá no hospital. E essa irmã tinha passado por umas situações em que o marido a traiu, ela já estava só há algum tempo, e ela resolveu não telefonar para a irmã e resolveu ir direto no hospital para visitar o marido da irmã. E aí no dia aconteceu que o filho da irmã, um filho adulto, estava lá para visitar o pai. Mas ela chegou de maneira assim de surpresa, eu vim ver como é que você está. Tem sentido uma mulher que está sozinha há 2 anos ir no hospital visitar o marido da outra irmã, sendo que ela tem o telefone da irmã? Por que ela não telefonou para a irmã e disse, eu quero ir lá orar pelo seu marido? Vamos juntas. Por que chegar no hospital sem aviso nenhum? Sem avisar a irmã, sendo que ela tem o telefone da irmã, que é a esposa do homem que estava no hospital. Então veja, uma situação entre pessoas cristãs. Mas isso é muita desconfiança. O texto fala evitar o mal. Evitar. O texto fala aqui da pessoa imoral, mas como nós falamos, o imoral, você pode pensar, nem passa na minha cabeça. Mas você nunca sabe quando a pessoa pecadora que mora em cada um de nós pode se manifestar. Então, melhor do que dar espaço para que aconteça um deslize é evitar toda e qualquer situação que pode carregar para o mal.
A prudência traz esse entendimento. Uma outra questão. Você vai na casa de alguém que é casado. Você foi visitar o irmão, você foi visitar a irmã. Você entrou na casa para tomar o café? O que podem dizer que aconteceu? Se alguém disser alguma coisa, tiveram alguma coisa entre eles, como que você vai dizer que você não fez, que você não errou? Então isso é uma palavra que traz prudência. Quem segue nesse rigor, com certeza nunca vai ter a sua reputação falada. Com certeza nunca vai cair numa situação de armadilha. E nunca vai dar espaço para uma queda. Porque se cercou de um caminho bom. O mundo fala, isso é demais, isso é quadrado. E o que acontece no mundo? As pessoas vão tropeçando. Versículo 19. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Agora o verso 19 está fechando esse texto do verso 16. Do 16 ao 19 fala a respeito de fugir da pessoa imoral. Quem cai no adultério, quem cai na fornicação, depois que passou pela experiência, tem toda uma questão química, biológica. Os hormônios que causam a agitação, o prazer, fazem que a pessoa depois fique como que viciada naquilo. E a pessoa vai querer procurar mais uma vez e uma segunda vez, e a pessoa vai ficar amarrada naquilo. Por isso que o verso 19 fala, o homem que visita essa mulher, a pessoa que cai nisso, não consegue voltar para a estrada da vida. A pessoa depois tem que fazer um esforço gigante para conseguir sair e abandonar esse comportamento. Aí o versículo 20, portanto, por tudo isso que foi falado, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Correta é uma vida reta. Uma vida que você não dá espaço para nenhum tipo de tortuosidade, para nada que seja torto. 21. Os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra. Quando ele fala aqui, viverão nesta nossa terra, ele está querendo dizer assim, vão habitar a terra. Habitar a terra significa, vão construir a sua casa, vão ter o seu trabalho, vão ter o seu casamento, vão ter os seus filhos e vão viver em paz, sem nenhum tipo de dúvida do seu caráter e sem nenhum tipo de problema. 22. Mas Deus varrerá dela os maus. Aqui ele está falando da nossa terra. Deus varrerá da sua terra. A pessoa vai perder, vai sofrer no seu trabalho, no seu casamento. Ela não vai conseguir permanecer, sem sombra de dúvida. Vai ter ali problemas. Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Quando você arranca uma planta do chão, você puxa com força, você vê ali que na terra fica aquele buraco, porque você puxou com força, assim, fica aquela marca que foi arrancado. Isso fala de sofrimento. Então a pessoa vai ser arrancada, a pessoa vai receber a consequência do que fez. Então esses são os benefícios da sabedoria. Provérbios 2 fala sobre como ter o temor ao Senhor, como achar a sabedoria. E fala de 4 benefícios. O versículo 5. O primeiro benefício, você vai entender o que é o temor ao Senhor. E isso vai ser bom. O verso 6, o 7 e o 8 completam o verso 5, dizendo que você vai receber a proteção, vai saber o que é direito e vai ser guardado pelo Senhor. Aí o segundo benefício está no versículo 9. Você vai entender, ou seja, vai ser fácil para você.
o que é direito, o que é justo, o que é honesto, e saberá o que deve fazer. Em cada situação, eu sei o que eu devo fazer. Aí o versículo 10: se tornará sábio, a sabedoria vai dar prazer, o seu entendimento, a sua sabedoria o protegerão. Os versículos 9, 10 e 11 falam a respeito do segundo benefício. Você vai saber o que é direito, justo e honesto, vai saber o que fazer e vai ter o entendimento e vai ser protegido por esse entendimento. O terceiro benefício está nos versículos 12 até o versículo 15. Você vai ficar longe das más companhias, dos desonestos, dos mentirosos, dos que abandonam a vida direita, dos que têm prazer em fazer o mal. Você vai ter a sabedoria e vai logo perceber os ambientes e as pessoas e vai logo sair deles e fugir deles e evitar esses ambientes. E o quarto benefício, do versículo 16 ao 19, vai saber cuidar bem da sua vida íntima, da sua moralidade. Vai encontrar uma pessoa, vai ter o seu casamento, vai cuidar bem do seu casamento, vai ficar longe de toda situação que traz dúvida a respeito do seu relacionamento com Deus e da sua fidelidade ao seu marido, à sua esposa, vai ficar acima de todo tipo de dúvida. E colhendo esses 4 benefícios, terminando, vai seguir o exemplo dos bons, vai viver uma vida correta e vai viver na sua terra, habitará a sua terra com segurança. Agora o 22, os que não quiserem seguir por esse caminho serão arrancados, serão varridos por causa da sua própria decisão. A decisão de ir por um caminho que é mau. Agora eu faço um convite. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você que ainda não aceitou a Jesus, pode fazer essa oração para entregar a sua vida a Deus. Deus enviou Jesus para que ele pregasse o reino de Deus e morresse na cruz para que ele tomasse o nosso lugar. Nossos pecados nos afastam de Deus. Então Deus enviou o seu Filho que é puro, justo, reto e verdadeiro. E quando Jesus, que é puro, reto, justo e verdadeiro, morreu na cruz, ele entregou o sacrifício por nós. Então, toda pessoa que quer chegar até Deus deve aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus como Senhor significa que você quer que Ele lidere a sua vida. Como Salvador, significa que você reconhece que tem pecados e que o sangue dele purifica do pecado. Salva a todo aquele que o recebe e faz com que esteja limpo. E aí sim, limpo pelo sangue de Jesus, você se torna filho, você se torna filha de Deus. E aí você recebe uma bênção, que é o Espírito Santo que guia você até o céu. E você tem o seu nome registrado no livro da vida. Quando uma criança nasce, o nome dela é registrado no cartório. Quando você recebe Jesus, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. Quando você partir, se você andar nos caminhos dele até a morte, você entrará no reino dos céus. Procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação e participe dos estudos da Bíblia. Pause o vídeo e faça essa oração se você ainda não fez. Ligue o seu pensamento com Deus, tenha o seu momento particular. Pause o vídeo, abra o coração para Deus e faça essa oração. E se entregue a Ele. Ele vai ajudar você a seguir o caminho reto e o caminho da justiça. E você vai encontrar a luz de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente.
Um último aviso: nós fizemos a gravação de Provérbios na perspectiva da vida profissional, na perspectiva de negócios, na perspectiva de trabalho. Se você quer um estudo de Provérbios a respeito de negócios, vida profissional, carreira e todas as questões do trabalho, eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo um card que, se você clicar ou pressionar aí a tela do seu celular, você vai encontrar uma playlist com os 31 capítulos de Provérbios que foram lidos nessa perspectiva. No canto superior direito, eu vou deixar o card para Provérbios e vida sentimental. Então, se você quer uma leitura de Provérbios na perspectiva dos relacionamentos, do casamento, noivado, você que está solteiro, que está solteira, está buscando uma direção de Deus na sua vida sentimental, então eu vou deixar aqui no canto superior direito a série Provérbios e Vida Sentimental. Deus abençoe a sua vida grandemente e eu convido você a continuar nesse mês de julho fazendo a leitura de Provérbios. Deus abençoe grandemente. Amém.